Boa noite. Vou dar continuidade ao nosso curso de análise experimental. Tá, já estou compartilhando aí a tela com vocês. Na semana passada, nós trabalhamos a questão do controle aversivo e hoje, então, vamos dar fechamento a este assunto. Tá? Então, inicialmente, a gente viu que esse entendimento do comportamento como sendo regulado pelas consequências, a gente inicialmente falou da ideia de reforço, tá? Sem estar diferenciando entre reforço positivo e negativo. Tá? E agora, então, vocês já dominam aí a noção de reforço e punição. Lembrando, então, que reforço é aquela consequência que aumenta a frequência ou a chance do comportamento voltar a ocorrer. Tá? E uma punição é aquela consequência que diminui a chance do comportamento voltar a ocorrer. Tá? Então, temos aí essa diferença entre reforço e punição. A gente tem a diferença entre o caráter desse reforço e dessa punição ser positivo ou negativo. Positivo indica que um estímulo é apresentado e negativo significa que um estímulo é removido. Tá? E esses estímulos que podem ser apresentados ou retirados podem ser apetitivos ou aversivos. Então, tanto o reforço quanto a punição podem ser positivos ou negativos. Então, essa tela aqui, ela resume essa conjugação desses pares de opostos aí, reforço versus punição, positivo versus negativo, apetitivo versus aversivo. Tá? Então, o reforço positivo é quando um estímulo apetitivo é acrescentado, um elogio por um trabalho bem feito, espera-se que aumente a frequência desse trabalho bem feito, ou que esse trabalho bem feito continue sendo feito. Tá? Então, elogio é um estímulo, foi acrescentado um estímulo apetitivo. Uma punição positiva, um estímulo é apresentado, só que um estímulo aversivo. Tá? Então, seria o contrário, um trabalho mal feito é repreendido. Fecha o áudio aí. Deixa eu fechar aqui. Alguém tá com o áudio ligado aqui. Tá, todo mundo. Tá? Então, se no reforço positivo é apresentado um estímulo apetitivo, agradável, interessante, na punição positiva é apresentado um estímulo aversivo, desagradável, desinteressante. Tá? Da mesma maneira, o reforço negativo implica a remoção de um estímulo aversivo. Por exemplo, usar uma bolsa quente para uma dor nas costas, receber uma massagem, tomar um comprimido, afrouxar os sapatos, tá? Desligar uma música muito alta que estava incomodando. Esses exemplos implicam aí que algo que incomodava está sendo retirado, está gerando aí um aumento da frequência desse comportamento. Novamente, diante de uma situação difícil, eu vou lá repetir. Oi. Oi, boa noite, professor. Você conhece Gilmar? Se eu conheço Gilmar qual Douglas, Gilmar? ele era nosso Aluno? colega, se formou há pouco tempo. Ele está aqui comigo participando Sim, da aula, ele eu está sei doido quem para é. falar. Ele está doido para falar, fazer pergunta, pode? Pode, sim. Tá. Quer fazer alguma pergunta, Gilmar? É que é importante na hora de falar sobre o reforço negativo que ele vai ter duas vertentes, né? Uma questão da reforço negativo por fuga ou esquiva. E isso vai depender muito da experienciação que a pessoa vai ter e do reforço diferencial que vai existir para cada pessoa. Então, quando a gente vai falar de questão de reforço negativo, que é justamente a remoção do estímulo aversivo, ele pode acontecer de duas formas. O primeiro, por fuga, quando ou o comportamento ou o estímulo aversivo está presente, então me comporto em forma de fuga, ou em forma de prevenção, né?
de esquiva, que eu vou me comportar de forma e de esquivando que esse estímulo aversivo esteja em minha presença. Normalmente, quando a gente vai falar de questão de reforço, né, por consequência, ou nós falamos, principalmente, que a grande maioria dos nossos estímulos que são punitivos são experienciados em forma de fuga e depois eles passam para a forma de esquiva, porque aí você já desenvolve um repertório específico de punição, né, desse indivíduo. Eu fiquei meio em dúvida referente ao título do slide, apetitivo e aversivo, porque apetitivo é remeter à comida, correto? Espera aí, ó, vamos lá com calma. Você falou muita coisa e a gente ainda vai tratar dessas coisas mais para frente, para não dar um passo maior do que a gente pode suportar, né? Então, assim, a gente vai falar de fuga e esquiva lá na frente, certo? O que você falou está correto. Agora, não é só o reforço negativo que implica a fuga e esquiva, mas também as punições, tá? Então, lá na frente a gente volta um pouquinho, Gilmar, para não passar, certo? Porque esses porque, na conceitos... verdade, para nós, o termo apetitivo está sendo uma novidade. Como a gente trabalha com a análise do comportamento aplicada, e a gente usa esses termos porque a gente trabalha com modelagem, a gente nunca ouviu falar, e já são 3 anos trabalhando com isso. E aí, o título em si, eu quero entender por que apetitivo versus aversivo. É porque eu realmente fiquei curioso, porque vai ver alguma coisa que eu não conheço, aí é por isso que eu fiquei interessado em saber. Tá. Apetitivo Imagem, seria viu, um gente? Para exemplo não que foi dado? prejudicar a transmissão, não precisa compartilhar a imagem, não, viu? Certo, tá bom. Tá bom, ok. Viu? Vamos aqui. É estranho que vocês não tenham ouvido falar disso, tá? Porque é uma noção referente ao estímulo, tá? Então, o estímulo, ele pode ser apetitivo ou aversivo. Não tem necessariamente essa vinculação com comida, certo? A gente associa ao apetite, tá? Apetite à comida e tal, tem essa definição, essa vinculação, mas a gente está falando aqui, apetitivo é um nome para representar o estímulo ser prazeroso, pode ser prazeroso, estímulo apetitivo, estímulo que de alguma forma você vai querer aquele estímulo é bom, certo? Então, apetitivo nesse Então, sentido, aversivo remetendo a ser agradável, então. é agradável, é o estímulo, certo? Ok. Então, esse é um ponto, tá? Mas em relação, porque você falou duas coisas, certo? Você falou da fuga e da esquiva e você falou dessa questão do apetitivo, tá? Então, em relação da fuga e da esquiva, ainda vou comentar. Agora, não é só em relação ao reforço negativo, que ela existe já, pontuando isso aí que é importante, ela também vai estar presente na punição positiva e na punição negativa, tá? Então, qualquer controle aversivo com relacionado com as consequências aversivas, relacionado com o esquema, certo? Não adiantamos agora isso, tá? Porque é preciso ficar claro nesses pontos anteriores. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso, tá? Bom, mas é interessante que vocês tragam esse ponto, porque é justamente isso. O controle aversivo, esses 3 aqui, certo? Ou seja, das 4 consequências, só o reforço positivo não é controle aversivo, certo? Punição positiva é controle aversivo, reforço negativo é controle aversivo, punição negativa é controle aversivo. Todos eles vão gerar comportamentos de fuga e esquiva, tá? Agora, esse título aqui, ele vem justamente dessa conjugação de pares que eu estou tentando explicar para vocês. Você tem
a diferença entre reforço e punição. Qual é a diferença? O reforço aumenta a frequência do comportamento, a punição diminui. Positivo versus negativo. Então, a gente falou disso antes, tá? Então, aqui, ó, porque isso aqui foi na semana anterior, estímulo apetitivo, estímulo aversivo, então a gente vinha tendo raciocínio, ó, reforço versus punição, positivo versus negativo. Então, positivo é apresentado um estímulo, negativo é removido um estímulo. Esse estímulo tem uma natureza. Esse estímulo ele pode ser um estímulo agradável ou desagradável, certo? Então, pode chamar também de estímulo agradável, estímulo apetitivo, estímulo prazeroso, tá? Ou estímulo aversivo, estímulo desagradável, tá? Esse nome aí é convencionalmente estabelecido, tá? Bom, então, o reforço negativo é essa remoção de um estímulo aversivo, e a punição negativa é remoção de estímulo apetitivo, por exemplo, tirar a sobremesa, ou tirar um videogame, né? Ou tirar o recreio da criança, tá? Estímulo prazeroso, ou uma situação prazerosa, uma situação agradável, enfim, não precisa necessariamente usar o nome apetitivo se isso remeter muito à comida, tá? Porque nos experimentos, geralmente era trabalhado com animais, né? Então, o modelo animal, a análise experimental, o que tem que se trabalhar é comida, né? Dá lá a comidinha para o rato, a comidinha para o pombo, né? A comida para o cachorro. Então, ficou aí esse nome apetitivo em função disso, tá? Mas vale para os outros estímulos também, certo? Mas eu entendo aí que vocês tenham metido inicialmente apenas comida em função disso, tá? Mas entendam que não é só em relação à comida, tá? Vocês podem trocar aí também por estímulo prazeroso, isso não é tão importante. Então, aqui, a gente vai apresentar agora algumas tabelas que ajudam nessa diferenciação, né? Então, aqui, essa tabela, a princípio, pode parecer um pouco confusa, eu vou tentar trazer luz a ela, tá? Então, aqui, ó, essas setas, para cima é aumento, para baixo é diminuição, tá? E aqui a gente tem P de probabilidade, R de resposta. Então, se aumenta a probabilidade de resposta, é reforçamento. Então, essa linha inteira aqui, ela é a linha do reforçamento, porque aumenta a probabilidade de resposta. Como é que a gente sabe que reforçou se a resposta permanece, se a resposta aumenta, se a resposta continua, certo? Se continua acontecendo, então é reforço. E na linha de baixo, a gente tem a diminuição da probabilidade de resposta. Se diminui a probabilidade de resposta, então é punição. Então, essa linha aqui é a linha da punição. Diminuiu a probabilidade de resposta, punição. Aumentou a probabilidade de resposta, reforço, tá? Então, isso aqui a gente está falando do efeito da consequência sobre o comportamento. Se o efeito é aumentar a resposta, é reforço. Se o efeito é diminuir a resposta, é punição, tá? E a operação, se é positiva ou negativa. Então, aqui a gente tem a coluna da operação positiva cruzando com o efeito. Se você tem a operação positiva, ou seja, a operação de acréscimo de um estímulo, para o acréscimo desse estímulo aumentar a probabilidade de resposta, tem que ser um estímulo apetitivo. Tá? Um estímulo apetitivo, um estímulo prazeroso. Tá? Então, a apresentação de um estímulo prazeroso aumenta a probabilidade de resposta. A gente chama isso de reforço positivo. Se a operação é positiva pela apresentação de um estímulo e diminui a probabilidade de resposta, então a gente tem aí a apresentação de um estímulo aversivo. Para diminuir a probabilidade de resposta pela apresentação de um estímulo, esse estímulo tem que ser aversivo. Então, quando eu apresento um estímulo aversivo, eu diminuo a probabilidade de resposta, eu estou punindo positivamente. Um castigo físico, certo? Uma palmada, um grito, uma bronca, tudo isso aí são exemplos de estímulos sendo apresentados. Então, a gente tem aí uma punição positiva. Nesse sentido, é importante que vocês
observem que o positivo aí não tem nada a ver com bom, né? Que um castigo físico certamente não é bom, mas é uma punição positiva. Então, positivo aí é nesse sentido. Reforçamento negativo. Então, aqui a gente tem a coluna da operação negativa cruzando com os efeitos. Quando a operação é negativa, ou seja, você retira algo e aumenta a probabilidade da resposta, é porque você está retirando algo aversivo. Você está retirando ali a dor de cabeça, a dor nas costas, o aperto nos certo? Quando você retira algo e diminui a probabilidade de resposta, porque você retirou, você está retirando algo que é bom. Você está retirando a liberdade da pessoa, você está retirando o dinheiro da pessoa, você está retirando o recreio, você está tirando o videogame, a sobremesa, etc. Tá? Então, por exemplo, essa situação de isolamento é um tipo de punição negativa que a gente está passando, porque a gente está retirando a liberdade das pessoas. Tá? A gente está retirando a liberdade das pessoas, que é um estímulo apetitivo, ou prazeroso, ou agradável. Né? E aí, então, essa punição aí está estabelecida visando diminuir um tipo de comportamento ou de resposta que é o contato social. Professor, tá horrível a, o som, cortando tudo. Tá todo mundo percebendo assim, porque ninguém tinha falado nada até agora. É só eu, gente. Não, começou a cortar mesmo, recentemente. Tá cortando o meu também. Então, deixa eu ver. Talvez a gente volte agora, né, gente? Não sei. Talvez nesse 17 de maio aí, quando está previsto a última. O último adiamento que teve do governo, do governador. Talvez agora, não sei. Vamos ver. Professor, me tira uma dúvida, por favor. Gente, o professor saiu. Deve ter caído. Já já ele volta. E aí, pessoal, melhorou a qualidade agora? Botei a internet aqui do meu celular. Para ver se melhora. Me deem um retorno aí. Melhorou um pouco. Melhorou um pouco. Melhorou. Tudo bem, é o que eu posso fazer, certo? Vamos ver aí se vai ficando melhor aí. Posso trocar de internet só. Então, gente, temos aí essas 4 possibilidades, certo? De ajuste entre a operação, se é positiva ou negativa, o efeito, se aumenta ou diminui a resposta, certo? E se é o gerenciamento de um estímulo que é prazeroso ou desprazeroso, apetitivo ou aversivo. Então, notem o seguinte aqui, ó, que
Punição positiva, punição negativa, reforçamento negativo estão todos na cor cinza, porque todos são tipos de controle aversivos, certo? Mesmo o reforçamento negativo, que você pode pensar, não, mas o reforçamento negativo ele produz alívio, certo? Ele produz alívio porque eu tô lá com dor de cabeça, eu tiro a dor de cabeça, a dor some, então foi bom para mim, né? Então foi uma consequência boa, certo? Foi uma consequência que eu agora sinto alívio, tá? Como é que isso é aversivo? Como é que isso é controle aversivo se eu retirei o aversivo? Tá? Mas a grande questão aí é, você estava com a dor, né? Então você estava sob uma contingência aversiva, tá? Tanto é que, ao longo da história, e isso é retratado nas artes, na literatura, nos relatos históricos, inúmeros governantes, monarcas, grão-vizires, ministros, líderes, generais, utilizaram desse recurso do reforçamento negativo para controlar as pessoas. Tá? Claro, quando você está lá com dor, o que é que está acontecendo? Nesse momento você está sendo punido positivamente. Você está lá com a dor. É uma punição, certo? Então o reforçamento negativo, na verdade, é o quê? Você está se livrando da punição. Agora, quem colocou ali a dor de cabeça? Certo? No caso, não foi de propósito, vamos dizer assim, né? Você falou, eu vou ficar com dor de cabeça aqui para depois tomar o remédio e sentir alívio. Você ficou lá batendo a cabeça na parede. Não, você teve um dia difícil, você tá cheio de problemas, não se alimentou bem, não dormiu direito, ou tem hipersensibilidade ao sol, ou ao barulho, enfim. Você não sabe exatamente por que está com dor de cabeça, mas aquilo ali está lhe incomodando. É um aversivo que está presente. E aí, então, você retira o aversivo e aquilo então reforça o seu comportamento de tomar o remédio diante da punição. Tá? Então, o que é que esses líderes acabam fazendo, muitas vezes? Né? Eles criam as situações aversivas. Estabelecem um aversivo, né? Como, por exemplo, estimulam criminosos a estarem saqueando determinado comércio. E aí os comerciantes começam a perder dinheiro, ficam ali numa situação difícil. Só que esse governante, que trabalhou ali mancomunado com bandidos, ele já tinha a solução. Aí daqui a pouco ele aparece e diz, não, eu vou fazer tal medida, eu vou aumentar e eu vou resolver esse problema. Ele vai lá e resolve o problema, claro, porque ele já estava de conluio com os caras, mandou eles embora. Está vendo? Resolveu o problema. Ele retirou o aversivo, mas foi ele mesmo que criou, certo? Então, isso acontece até hoje, certo? E vocês devem perceber isso aí em alguma medida, tá? Não vou dar aqui exemplos, mas vocês podem pensar aí. Vocês já deveriam ter visto, na verdade, ou intuído isso de alguma maneira, talvez só não estivessem aptos a interpretar nessa base aqui, tá? Então, você criar o aversivo e depois você mesmo solucionar. É uma estratégia de manipulação, porque aí você sai como aquele que livrou as pessoas ou o sujeito daquele mal, mas foi você mesmo que criou, só que a pessoa não sabe que foi você que criou. Tá? Você cria o problema para resolvê-lo, tá? E aí você... a chance das pessoas recorrerem a você para você ficar com a moral alta aumenta. Tá? Então, isso acontece. Então, há uma relação entre essas coisas aqui. Da mesma forma que a punição positiva é retirada de um apetitivo que está reforçando. Está aqui sendo reforçado e tira. Né? O videogame está lá reforçando, criança, você vai lá e tira. Certo? Você está punindo negativamente. As coisas estão relacionadas e vão acontecendo de maneira dinâmica e complexa, respeitando aí a própria variabilidade do que é a vida, tá?
As coisas estão acontecendo todas ao mesmo tempo. E claro que a gente separa para entender melhor, buscando, de certa forma, poder gerenciar isso, principalmente com pacientes, no ambiente, no contexto educacional, organizacional, de maneira a produzir relações mais saudáveis, tá? Não para manipular o comportamento das pessoas, para conseguir ganhos próprios, tá? Claro que isso pode ser feito, né? Mas isso aí não vai estar respeitando a ética nas relações, né? Bom, e as pessoas não são bobas, né? E como foi dito aqui, essas consequências aversivas, elas geram o contra-controle, né? O que é o contra-controle? São as respostas de fuga e esquiva. Então, aqui mais um quadro para o melhor entendimento de vocês, certo? Você tem aqui o reforço nessa linha sendo cruzado com as operações positivas e negativas. Reforço positivo é apresentado o estímulo apetitivo, reforço negativo é removido no estímulo aversivo, e a punição é o oposto. A punição positiva é apresentado no estímulo aversivo e a punição negativa é removido um estímulo apetitivo. Tá? Então, aqui, positivo é apresentado, é apresentado. Negativo é removido, é removido. O que é removido? O que é removido vai indicar a chance de ser um reforço ou punição, tá? Porque não vai ser exatamente isso aqui de ser apetitivo ou aversivo que vai indicar se é reforço ou punição. Vai ser se o comportamento volta a ocorrer ou não. Porque ser apetitivo e ser aversivo depende do organismo. Cada organismo pode considerar o que é apetitivo e aversivo diferente. E a gente sabe que é assim. As pessoas têm preferências diferentes e mesmo um mesmo organismo pode considerar em momentos diferentes o que é apetitivo ou o que é aversivo. Tá? Então, mesmo aquilo que pode ser mais apetitivo para um organismo, dependendo do quanto ele esteja privado ou não em relação àquele estímulo, não vai ser reforçador ou vai ser reforçador. Se você gosta muito de uma comida, mas você está de barriga cheia, aquilo não vai ser tão reforçador para você. Certo? Ou sei lá, se a pessoa é muito estimulada sexualmente, pode até estar privada, mas indeterminada que aquilo ali não vai ser tão estimulante para ela, não vai ser tão apetitivo para ela. Tá? Porque ela está com outras demandas, e aí comer ou dormir vai ser mais reforçador para ela do que a prática sexual. Então, tudo isso vai depender desses arranjos, tá? Então, apetitivo e aversivo não é do estímulo em si, mas do quanto naquele momento exato ele é ou vai ser considerado pelo organismo. E cada organismo vai ser diferente, tanto em relação aos outros quanto em relação a si mesmo, dependendo do momento. Tá claro isso aí, gente? Vamos seguir. E é justamente isso que eu explico aqui na tela seguinte. Como saber se é reforço ou punição? Tá? É essencial, então, a gente observar se o comportamento vai acontecer novamente ou parar de acontecer. E isso é o que muitas vezes angustia quem está gerenciando as consequências ali, porque tem o poder de gerenciar as consequências, porque é um líder, porque é um governante, porque é um pai, uma mãe, um professor, e a pessoa trabalha ali com a punição, esperando que o comportamento cesse ou diminua, e pelo contrário, o comportamento aumenta. O que é que está acontecendo aí? Ela está achando que a punição ou o estímulo aversivo, ele é aversivo em si. Ela não está considerando que do outro lado tem um organismo que pode olhar para aquela punição e não percebê-la como tal. Por exemplo, o que acontece com os mártires, né?
mártires religiosos, cristãos, muçulmanos. As pessoas são ali martirizadas, né? Eram e ainda são. A gente tem inúmeros exemplos de pessoas que foram torturadas, mortas, e elas não pareciam se intimidar com essas punições, pelo contrário, pareciam procurá-las. Assim, então elas eram suicidas, eram masoquistas? Não. Né? Mas para elas, o reforço era um reforço muito mais poderoso, que era o reforço da recompensa na outra vida. Né? Na verdade, elas entendiam aquilo ali como uma chance maior de se aproximar de Deus, né? Para elas provarem o seu valor diante de Deus. Que pô, ainda bem, né? Estão me perseguindo, né? E agora eu vou provar para Deus que eu estou com Ele até o fim, certo? E então não funcionavam, né? Então, assim, queimavam as pessoas, perseguiam, torturavam, né? Matavam de todas as formas, e essas pessoas não se abalavam, né? E as outras que vinham depois também, tá? Então, a gente dá esses exemplos extremos para vocês perceberem, tá? E sem contar outros exemplos menos dramáticos, né? Você tem lá uma mãe gritando, brigando com o filho adolescente porque ele está no celular e nada, continua lá. Por quê? Porque o reforço do celular, do jogo, qualquer coisa que seja ali, está sendo maior do que o incômodo. Até incomoda, é chato, mas tá bom, fica aí falando, eu não ligo. Eu consigo lidar com isso. Pior é ficar sem jogar. Mais punitivo é ficar sem jogar. Certo? E aí, justamente essa que tinha que ser a punição, né? Tirar o jogo, não ficar gritando. Tá? A gente vai, então, ver a relação entre essas coisas aí. E o que a gente tem que olhar é isso aqui. Tá? Se o comportamento acontecer novamente, é reforço. Se parar de acontecer, então foi punição. Outro quadro aqui, que eu retirei de um livro, certo? Um quadro ilustrativo, com algumas imagens, alguns exemplos que fogem um pouco da nossa realidade, né? Mas tudo bem, são plausíveis, tá? Então, assim, qual o resultado pretendido? É aumentar o comportamento. Então, eu quero reforçar. Eu quero diminuir o comportamento. Então, eu quero punir. Certo? Quando um estímulo é acrescentado, o resultado é positivo. Certo? Quando o estímulo é removido ou eliminado, o resultado é negativo. Tá? Então, eu quero aumentar o comportamento e eu quero acrescentar algo. Então, é reforço positivo. Conceder um aumento por bom desempenho. Beleza. Então, aumenta lá o bom desempenho, reforço positivo. Reforço negativo. Passar uma pomada para aliviar a coceira. Tá? Resultado aumento da resposta de passar a pomada. Punição positiva, diminuição do comportamento. Gritar com o adolescente quando ela faz uma coisa errada, quando rouba. Punição negativa, tirar o carro, né, do adolescente. Tirar o celular seria o exemplo de punição negativa mais característico do momento que a gente vive, né? Principalmente para os mais jovens, né? Eu já atendi adolescentes, mais de um, e a gente ouve relatos de pais também que a gente atende, e de pessoas da família também, que tem filhos com 10, 12, 13 anos, 15, 16, de uma coisa assim, uma coisa dramática mesmo, assim, se tirar meu celular eu vou morrer, eu não suporto viver, a pessoa fica triste a semana toda, passou a semana triste, né? É uma punição das piores, assim, tá? Nós que somos mais velhos, né? Eu, por exemplo, estou aí com 36 anos, eu tenho o celular, realmente vai fazer falta, mas se não tiver também, tranquilo para mim, assim. Tem adultos também que estão nessa mesma situação, há um certo grau de entendimento do celular como um reforço positivo, né? Tanto é que a gente usa bastante, então o uso do celular aí é reforço positivo, né? Na cabeça. Pô, claro, se as pessoas estão usando o tempo todo é porque está sendo reforçador e é algo que está ali presente.
Tá? Então, tirar o celular vai ser uma punição extremamente negativa. Né? Você vai perder acesso aos contatos, você vai ficar sem poder pesquisar as coisas, ter acesso a notícias, ouvir música, tirar foto, ver foto antiga. É um computador na mão o tempo inteiro, com acesso à comunicação em todo lugar que você tiver. Tá? Então, por isso que vicia mesmo, né? Reforço positivo ali integralmente a qualquer hora. Tá? Pronto, chegamos aqui no ponto da pergunta lá que foi feita no início. Então, a gente tem aqui os 3 termos da análise do comportamento a partir da teoria da lei do efeito, da ideia de reforço trazida pelo Skinner. A gente tem os 3 termos. O S é o estímulo ou antecedente, que a gente vai trabalhar na próxima aula, mas é o contexto, a situação onde a resposta se desenvolve. Tá? Então, contexto, né? Tá lá de quarentena, não tá indo para a escola, de manhã, o celular tá ali, tem acesso garantido, o Wi-Fi tá funcionando. Então, tá lá a situação estabelecida, resposta, usar o celular. E a consequência reforçadora de ter lá o jogo, conversar com as pessoas, procurar as coisas, e aí ele se mantém nesse ciclo. Tá? Então, comportamento entendido nesses 3 termos. Aqui embaixo a gente tem um entendimento de que consequências vão ocorrer em razão do controle aversivo. Então, quando essas consequências não são o reforço positivo, mas é o controle aversivo, então, por exemplo, está lá o contexto. Internet funcionando, tempo livre, certo? Nenhuma outra coisa para fazer em vista, pega o celular. Essa foi a resposta. Mas aí a consequência é o controle aversivo. Vem lá a mãe e toma o celular da mão. Esse organismo aqui, ele vai permitir, sempre que possível, essas respostas aqui. Ou de fuga ou de esquiva. Isso é o contra-controle. Certo? O organismo, ele não vai ficar passivo diante do controle aversivo. O controle aversivo incomoda e a nossa tendência é buscar diminuir ou eliminar o incômodo. A gente busca isso. Tá? Então tá lá, o controle aversivo tomou o celular. Você, não, vou argumentar, né? Não, me devolva, não. Você vai lá endurecer, não tem jeito. Vai passar um tempo, o que é que vai começar a acontecer? Começar a procurar o celular, certo? Ou pegar um outro celular para jogar, ou vai, eu tenho celular, vou pegar o computador, tá? Ou seja, ele vai, de alguma forma, tentar escapar do controle aversivo. Tá? Então, esse é o grande problema do controle aversivo. Ele gera o contra-controle. É daí que vem as brigas, as confusões, as revoltas. Tá? Então, o problema da punição é que ele vai gerar o contra-controle, e diante do contra-controle, quem está punindo vai fazer o quê? Na maioria das vezes. Vai tentar endurecer ainda mais esse controle, e se antecipando as tentativas de fuga ou esquiva. Você só não vai fugir ou se esquivar se não tiver jeito. Tá? Ou seja, o controle foi exercido da maneira mais tirânica possível. Então, a tirania, ela consiste justamente em você tirar qualquer possibilidade de contra-controle, certo? De quem você está ali controlando aversivamente. Tá? Então, a pessoa vai ser presa, a primeira coisa que ela olha para todos os cantos, como é que eu posso escapar daqui? Tá? E ela vai tentar escapar de alguma forma, ela perceber que não tem mais jeito, aí ela vai desistir. Mas assim que ela perceber a possibilidade de escapar, isso vai ser feito. Tá? E aí, qual a diferença entre fuga e esquiva? Tá? Que o colega estava comentando aí. Então, a fuga, ela se dá quando o estímulo aversivo está presente. Tá? Sei lá, você está preso, você vai fugir, o estímulo aversivo está presente. A esquiva é, bom, eu cometi um crime,
Então, eu vou evitar que eu seja descoberto, para que eu não seja preso. Tá? Então, a fuga ela se dá pela retirada do organismo do estímulo aversivo, certo? E a esquiva se dá pela evitação de que o estímulo aversivo venha a ocorrer. Você sabe que ele vai vir e você o evita, certo? Então, a esquiva ela tem esse sentido de você se antecipar, né? Você fez alguma coisa errada, você sabe que seu pai lhe bate, então você não deixa ele descobrir, ou você chega em casa depois que ele estiver dormindo, ou tenta evitar ao máximo encontrar com ele. Tá? E a fuga você tá lá apanhando e você tenta se esconder. Certo? Se você sai correndo, tá? ou tenta eliminar de alguma outra forma, ou até brigando com ele de alguma maneira. Então eu trago esse exemplo aqui do médico, né? Assim, ir ao médico quando está doente é um exemplo de fuga. Tá? Você está fugindo do estímulo aversivo da doença. Como também é uma fuga tomar o remédio, certo? Porque está com dor de cabeça. E a esquiva é você ir ao médico porque você está fazendo um exame de rotina, um preventivo. Se eu não estou doente, mas eu posso ficar. Então, peraí, deixa eu fazer esses exames aqui. Minha idade já implica estar fazendo alguns exames, vou fazer para não ter nenhum tipo de problema, tá? Então, mesma coisa em relação à dor de cabeça. Eu sei que se eu não comer na hora do almoço certinho, um pouquinho de feijão, uma comidinha mais forte, eu fico com dor de cabeça. Se eu dormir muito depois do almoço, mais do que 20 minutos, meia hora, né? Me empolgar ali, ficar 2 horas dormindo também, acordar meio com dor de cabeça. Tá? Se eu sair no meio-dia, no sol quente, sem um óculos escuros, e assim sucessivamente, eu vou então começar a me esquivar das situações aversivas. Então, assim, chegou lá uma multa de trânsito porque eu fui pego no radar de velocidade, aí eu entro recorro, né, vou lá na justiça tentar não pagar aquela multa. Tá? Então, estou fugindo, a multa já está ali, estão tomando meu dinheiro, vou ter que pagar, e aí eu estou fugindo de alguma forma. Esquiva tem um radar ali, eu vou diminuir a velocidade, certo? E aí eu evito aquele problema. Tá? Então, o ladrão tá ali na minha frente me ameaçando de roubo, eu tento fugir de alguma forma. Aí eu sei que aquela rua é perigosa, por ali tem muitos assaltos, eu nem passo por ali. Esquiva. É claro, gente. Alguém quer fazer algum comentário? Contribuição? O colega também trouxe uma fala importante, né? Que geralmente primeiro é a fuga, depois a esquiva, por conta da aprendizagem mesmo, né? Se você para se esquivar, você tem que saber que é aversivo de alguma forma e quando ele ocorre, então provavelmente você já fugiu antes. Então a esquiva é mais uma antecipação. É uma especulação sobre o futuro possível que é negativo e você se prepara então para ele. O grande problema disso tudo aí é que resolve parcialmente a situação de você estar em contato com o estímulo aversivo, mas com o tempo você fica limitando muito a sua vida. Imagine uma pessoa que tem medo de cachorro, certo? E aí ela tem fobia, na verdade, né? Ela tem fobia de cachorro. Ela não pode ver um cachorro que ela passa mal, ela fica extremamente ansiosa, e ela sabe que naquela casa que é da rua dela tem cachorro, ela dá a volta no quarteirão para não passar pelaquela casa. Ou no prédio dela, ela não entra no elevador de serviço para não deparar com nenhum cachorro, ela não sai na rua para caminhar no horário que as pessoas passeiam com o cachorro, ou quando não sabe que horário é, que sempre tem pessoas em horário diferente, ela nem dá uma volta, ela não vai visitar um parente, um amigo, porque tem cachorro em casa, tá? Então ela vai limitando a vida dela, certo? Então a esquiva e a fuga não resolve o problema, né?
criam outros problemas. Então, na verdade, essa outra questão em relação ao controle aversivo. Ele gera esses comportamentos aqui, certo? E esses comportamentos em si já geram outros problemas, outras consequências. Tem alguém com o áudio aberto aqui, tá dando uma interferenciazinha, mas tá, fechou. Tá, então vamos seguir adiante. Então, assim, quando você trabalha com contingências aversivas, certo? Punitivas ou controle aversivo, você tem que estar ali o tempo todo. A punição, o reforço negativo, o controle aversivo, ele funciona, mas enquanto estiver ali. Na hora que você suspende a punição, o comportamento volta. Tá claro? Então, o exemplo do trânsito. Você tem ali beber e dirigir, certo? Você tem beber, né? Beber álcool, né? Consumir álcool, bebida alcoólica, sendo um reforço, né? Um reforço que é estimulado, que é apresentado de maneira extremamente prazerosa na nossa cultura. Você tem ali no comercial de cerveja, propaganda de cerveja, certo? Propaganda de cerveja, a maioria das vezes para o público masculino, e você tem lá, sempre na propaganda de cerveja, uma mulher de biquíni, né, torneada, associando aí, por condicionamento clássico, o álcool com o prazer sexual. Tá? Então, assim, bebê está sendo estimulado ali, reforçador. Dirigir também é estimulado. Todo mundo quer ter um carro, né? De preferência um carro legal. Professor, Também ser estimulado aí na propaganda. Isso aí que o senhor colocou, não seria, no caso, pareamento? É pareamento, eu disse, condicionamento clássico, né? Você está pareando aí dois estímulos, certo? Então você está pareando um estímulo sexual com o estímulo da bebida, para que ele seja reforçador, para que as pessoas consumam, cumprem, né? Óbvio. Então, assim, e o carro é a mesma coisa. Se vocês notarem propagandas, é porque eu nem assisto mais, na verdade, televisão, né? Mas as propagandas, quando eu via há algum tempo, sempre estavam ali mostrando, né, o cara bem sucedido, dirigindo seu carro, confortável, né? Aquela coisa, né, relacionada a poder de alguma forma, a sucesso, tá? Então, assim, tanto consumir o álcool como dirigir são reforçadores. Eu tenho meu carro, eu vou sair para me divertir, eu não posso dirigir, tá? Então, acaba sendo extremamente reforçador porque você está associando dois tipos de conquistas, né? Sem contar a ideia de sucesso também com o carro, podendo aí garantir também sucesso no âmbito dos relacionamentos, né? Da conquista e etc. Bom, e aí você tem a punição, assim, mas não pode beber e dirigir. É claro que a propaganda não vai funcionar, a mera propaganda, né? Se beber, não dirija. Pô, não. Se beber, não dirija. Eu não bebo tanto assim, né? Não tem nenhum problema, eu dirijo devagar, eu dirijo até melhor. A pessoa inventa uma série de desculpas porque beber e dirigir é reforçador. E só a propaganda dizer que é perigoso não vai mudar o comportamento. Então, o que é que se faz? Pune. E a punição tem que ser bem severa. Qual a punição? R$4.000, não sei se já passou de 4, mas a última vez que eu vi era R$4.000 de multa, a pessoa, se tiver alguma coisa mais grave, pode ser presa, perde o direito de dirigir, fica sem o carro, é uma confusão. E aí a pessoa, então agora não, agora se eu for dirigir eu não bebo, se eu for beber eu não dirijo, sei lá. Professor, qual é a referência de leitura dessa aula?
A referência de leitura dessa aula é o texto base, né, do livro, desde o começo do semestre que vocês estão lendo, que é Princípios Básicos de Análise do Comportamento. Esse é o capítulo 4. Tá bom, obrigada. Então, você tem aí essas concorrências, certo? Entre o reforço e a punição. Neste caso, desse exemplo que eu estou falando para vocês, o punitivo muito severo. E aí as pessoas realmente mudaram o comportamento. No entanto, você vê o comportamento de fuga e esquiva a partir de aplicativos, por exemplo, onde se descobre onde está tendo a blitz. Né? Está tendo blitz, por aqui eu não vou evitar essa via, esse horário, não sei o que, as pessoas ali, de alguma forma, tentando escapar da punição. E uma vez que se perceba que a blitz deixou de correr, ou que as leis foram afrouxadas, o comportamento retorna. Tá? Então, a gente tem esse exemplo aí. Tá? Então, o problema do controle pela punição é esse. Você tem que estar sempre presente. É desgastante. Funciona muito de início, mas com o tempo torna-se muito caro, né? Muito desgastante. E por quê? Porque os organismos, os indivíduos, eles vão procurando formas de controlar e aí você tem que ficar endurecendo cada vez mais. Tá? De certa forma, a gente observa isso nessa situação de isolamento, né? Tem pessoas aderiram de início, mas muitas agora chutaram o balde, né? Assim, não fica mais dentro de casa, não. E aí a gente vê a tentativa de endurecimento, né? Vamos fechar a avenida, vamos prender, vamos fazer, vamos acontecer. A corda vai puxando para lá, puxando para cá, e isso é exagero, isso é tirania, é ditadura, aí começa a coisa, envolve política. Mas só para vocês notarem aí, pegando um exemplo de uma situação que a gente está vivendo. A gente tem países, por exemplo, que as pessoas se isolaram e não foi uma coisa que foi estabelecida como obrigatoriedade com ameaça de punição. Né? Não que aqui tenha sido integralmente assim, mas aconteceu em alguma medida. Eu diria que foi um meio termo. Tem países com leis muito mais duras em relação a isso e outros com leis muito mais leves. E a gente observa um comportamento diferente das pessoas. Né? A gente observa uma reportagem que eu vi da Suécia, por exemplo, onde não foi estabelecido punição, mas buscou-se reforçar aspectos de colaboração e as pessoas aderiram bastante. Cada cultura é diferente também, né? Enfim, só para a gente observar como isso tem sido gerenciado em várias circunstâncias. Então, suspendeu a punição, volta a resposta. Então, esse é o primeiro problema. Você tem que estar ali presente, tá? Mas aí cabe a pergunta, né? Se tem tantos efeitos difíceis, adversos, se a resposta volta uma vez retirada, por que a gente usa tanto no nosso cotidiano? Não está falando só de governantes, de líderes. Nós mesmos, no nosso dia a dia, usamos muito punição com os nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas, enfim, as pessoas com as quais a gente convive, tá? Mesmo a gente, muitas vezes, conhecendo isso aqui, sendo psicólogo e tudo mais, ou estudando psicologia, é muito difícil, tá? Então, falando então um pouco aqui dessa questão dos efeitos colaterais do controle aversivo, né? Respostas emocionais adversas, tá? E negativas, medo e tristeza e raiva em quem é punido, ou quem é controlado aversivamente, e pena e culpa em quem pune. Né? Pode gerar essas consequências. Nem todo mundo sente pena e culpa. Sim, claro. Nem todo mundo sente medo e tristeza também. Mas são então possibilidades aqui de ocorrência, certo? Estou dizendo que é sempre que ocorre isso aqui. Outros comportamentos são suspensos, são suprimidos.
além do punido. Então, por exemplo, você tem lá uma criança numa festa, ela tá lá brincando, se divertindo, conversando, tudo bem, não fazendo nada de errado, e de repente ela derruba alguma coisa e quebra e você pune ela ali na frente de todo mundo. E aí, tudo bem, ela é mais cuidadosa, não vai quebrar mais nada, mas ela também não vai se divertir mais da mesma forma. Por exemplo, não sei se vai acontecer necessariamente, mas pode não brincar mais do mesmo jeito, né? Pode ficar amuada, tá? É claro que você pode estar pensando no exemplo da criança que você vai dar lá a punição mais severa e não vai adiantar nada, mas então você não puniu, né? A punição não teve efeito. Estou dando exemplo aqui da punição que tem efeito. O efeito vai além daquele comportamento ali que você está punindo. E outras emissão de respostas acabam sendo, então, em função disso, incompatíveis com o comportamento punido. Tá? Que é justamente essa questão aí. Aí você pune, você inibe a criatividade e a espontaneidade. Imagina um ambiente extremamente punitivo. Imagina uma sociedade extremamente punitiva, onde nós fôssemos vigiados 24 horas por dia, as pessoas soubessem onde nós íamos, o que nós comemos, o que fazemos e fossem controlar o nosso comportamento. E se a gente se desviasse, haveriam punições severas. A gente ia viver igual como se estivesse num quartel, né? Como é um quartel? Um quartel não tem criatividade, não tem espontaneidade. Você segue regras o tempo inteiro, da hora de dormir até a hora de acordar. Da hora de dormir até a hora de acordar, da hora de acordar até a hora de dormir. Tá? Então, assim, acaba que a punição gera esse tipo de efeito também. É muito comum pessoas que tiveram educação muito severa serem retraídas emocionalmente, serem retraídas comportamentalmente, certo? E serem extremamente ansiosas. Então aí vem a resposta à pergunta, né? Por que que, mesmo com tudo isso, por que a gente usa tanto a punição? Porque temos uma natureza ruim, nós somos sádicos, nós gostamos de ver os outros sofrerem, né? O poder corrompe as pessoas, né? Somos seres maquiavélicos. Não. É porque a gente vai explicar usando usando a própria análise experimental, quer dizer, punir é reforçador para quem pune. Quem está sendo punido não gosta daquilo. Mas quem está punindo não é que gosta de ver o outro sofrer, mas ele tem uma recompensa de resolver o problema. Né? Então, assim, imediaticidade da consequência. Eu disponho ali de imediato da punição. Sei lá, uma criança no supermercado fazendo confusão, birra, dá um beliscão, fica calado. Né? Estou dando um exemplo da criança para que isso for punição, gente. Vai ter criança que, se fazer isso, ela vai abrir mais berreiros, certo? Você foi lá, aplicou o beliscão, você sabe que quando você dá o beliscão, ela vai calar a boca. Pronto. Você tem lá o beliscão na mão, literalmente, e resolve o problema. Então você acaba com a confusão que ela estava fazendo, você acaba com os olhares das pessoas que estavam ali lhe reprovando e incomodadas também, certo? Você vai lá e resolve a situação. Então é reforçador para quem pune. Tá? É reforçador nesse sentido de resolver o problema. É por isso que veja como muitas pessoas vão defender pena de morte se baseando nisso aí, assim, resolver o problema, né? É essa a ideia. Assim, mata, acabou, pronto, morreu. Não precisa aprender, não tem nada, mata logo. A maioria das vezes é isso aqui, a pessoa não estudou nada, não parou para pensar em nada, né? Ela só está tentando ali resolver de imediato o problema. Né? Vai mata, pronto, acabou.
Então, a eficácia da punição também não depende da privação, como acontece no reforço. Então, o reforço positivo, a consequência não é imediata, certo? Ou seja, o reforço ele não vai funcionar na primeira consequência que você dispor para o organismo, né? Você vai ter que fazer várias vezes, até que o organismo aprenda, tá, quando eu faço isso aqui, acontece isso, eu tenho que fazer isso. Tá? Então, é preciso mais tempo, tá? Então, não é imediato o resultado. Né? Tá claro isso, pessoal? A punição resolve logo. A curto prazo, a punição é o melhor. Resumindo, a longo prazo não é. Então, a gente geralmente pensa a curto prazo. E, na verdade, na maioria das vezes, a gente não tem os meios também. Isso é outra questão. Nós não temos os meios de utilizar o reforço. Quando eu falo nós, todos nós, certo? Se a gente não treinar, não entrar em contato com isso aqui, ou não tiver alguém que nos ensine, a gente não vai praticar. Então, isso aqui precisa ser trabalhado. Isso aqui tem que ter estudo. Alguém que oriente. Se eu não faça assim, faça dessa forma. É isso que o psicólogo vai fazer. O analista experimental vai fazer. Ensinar a pessoa a trabalhar com reforço positivo. Tá? E o reforço depende da privação. Veja só. Né? Você vai ter que, para isso, prestar atenção no organismo. Será que ele tá... não adianta eu dar isso aqui para ele agora. Ele está saciado disso. Ele está saciado de elogio. Ele já recebe muito elogio. Eu já elogiei ele demais, agora eu vou ter que fazer outra coisa. Então você tem que gastar energia, você tem que gastar tempo, você tem que prestar atenção. E isso é tudo que nós não temos hoje, né? Tempo e vontade de prestar atenção nas pessoas. Então, punir, resolve logo. Uma surra e resolve logo. Resolve. Resolve mesmo. A curto prazo é o melhor caminho. Mas traz consequências negativas, certo? É por isso que a psicologia ela vai se manifestar contrariamente à educação punitiva. Né? O Skinner vai defender a todo custo, vai se contrapor a todo custo a punição. Ele vai, inclusive, desenvolver uma utopia, né? Que é uma sociedade onde a punição não existisse, fosse baseada só em reforço positivo. É uma utopia porque isso não vai se concretizar. Né? A gente deve buscar utilizar e se basear mais em reforço positivo, mas sabendo que a punição ela vai estar presente. Né? Por exemplo, a criança vai botar a mão na chama do fogão, no ferro quente, numa tomada de... Você vai ter que dar no mínimo um berro, né? Bem forte para ela se assustar, ou um tapa mesmo na mão ali, na hora ali, para tirar a mão, ela perceber, isso aqui é grave, né? Tá chegando ali na beira de uma sacada, vai cair, tá? Não é assim? Então, a gente vai ter que usar, mas a grande questão é, temos que sempre equilibrar com o reforço. Tá? Então, a criança está lá, pegando no fogão, fazendo... Geralmente é por quê? É porque não está dando atenção a ela para outras coisas. Ela está lá explorando, você está lá mexendo com um prato, coisa da cozinha, eu sei que você tem que fazer essas coisas, né? Que você é pai, que você é mãe, que você tem que gerenciar a casa, que você também às vezes está sobrecarregado, que a criança exige muito, mas entenda que ela está ali de alguma forma sendo reforçada, ela está ali indo para onde você está, certo? Ela fez várias outras coisas e você não deu atenção, e na hora que ela picou a mão ali, você chamou a atenção dela. Né? Ela chamou sua atenção, melhor dizendo. Então, o que é que tem que fazer? Você pune ali na hora, mas você, peraí, vamos aqui. Aí você vai lá e reforça ela quando ela estiver fazendo outras coisas. Tá? Então, tem que sempre equilibrar isso aí. Evitar, e quando não der, equilibrar de alguma forma. Tá? Então, a punição também é fácil de você arranjar as contingências e o reforço não é, em razão do que já foi dito antes. Então, essas alternativas ao controle aversivo são as estratégias de reforçamento positivo, que são difíceis e que precisam ser ensinadas às pessoas. Então, não basta também uma legislação ser criada para punir os pais que punam. Assim,
não pode bater nas crianças e nós vamos punir vocês se vocês fizerem isso. Sim, e faz o que então no lugar? Você não pode, você vai tirar uma ferramenta sem fornecer outra, tá? E essa outra justamente é que tem que ser ensinada, e aí é que entra o papel da psicologia nesse treinamento de paz, que é um tipo de prática que nós exercemos, tá? Em trabalho em escolas também, com professores, enfim. As pessoas precisam ser ensinadas a ensinar. Quem é que ensina as pessoas a ensinarem? São psicólogos e pedagogos, né? E nesse sentido, a análise experimental vai ter uma contribuição única. Para finalizar, eu recomendo demais essa leitura aqui para vocês. Esse livro é fantástico, né? Coerção e suas implicações, do Murray Sidman. Eu li esse livro no primeiro ano de faculdade. Nunca me esqueci e mudou minha vida. De fato, assim, sabe? Uma coisa que abre a cabeça da gente para várias coisas, tá? Então, eu recomendo muito que vocês leiam, tem tudo a ver, é análise experimental, é baseado em tudo que a gente discutiu aqui hoje, é um aprofundamento dessas implicações da coerção e vocês entenderem mais aprofundadamente esse assunto. Beleza, pessoal? Abro então agora para perguntas, dúvidas. Nada, gente? Nenhuma perguntinha sequer? Bom, vamos parar a gravação aqui, certo?